Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim agora para a gente falar do mercado de rações. Como que o mercado de rações vem trabalhando e quais são as projeções aí para a produção de ração para esse ano, principalmente diante desse momento que a gente está vivendo bastante peculiar aí de restrição de oferta, principalmente do milho, preços muito elevados do milho, que é um dos principais componentes aí da ração, além do farelo de soja, que também teve um comportamento de alta nos preços nos últimos tempos. Vamos entender o que as indústrias de rações estão pensando e principalmente como estão as projeções por parte das indústrias. Quem conversa com a gente é o Ariovaldo Zani. O Ariovaldo é lá do Sindicações, Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Seja bem-vindo, Ariovaldo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O ano começou com uma projeção inicial de alta, né, na produção de ração de 3% pelo menos aí para 2016. Mudou alguma coisa nesse cenário diante dessa restrição mesmo de oferta da matéria-prima, Ariovaldo? Seja bem-vindo, obrigado. Não, obrigado, eu que agradeço, Alexandre, essa oportunidade de falar aí com seus ouvintes. Realmente, né, a gente virou o ano com uma expectativa, né, uma previsão de crescimento da ordem de 2,9%, quase 3%. É importante salientar que as nossas projeções, né, aritméticas, se baseiam nas projeções dos nossos maiores clientes, né, e que são constituídos pela indústria pecuária, produtora de carne de frango, suína, leite e também parte da carne bovina, né, confinamento e tal, essa mais tecnificada. De lá para cá, né, baseado nas projeções de exportação de carnes e de consumo doméstico de carnes, ovos e leite, os nossos números, né, apontavam para um crescimento de 2,9%. No entanto, o que a gente tem percebido é que essas projeções elas podem não se dar por conta desse rearranjo que a gente tem observado, principalmente no mercado local, no consumo doméstico, que predomina. A gente tem observado uma resposta razoável do vetor externo. Nós temos exportado mais, falando em quantidade, frangos, suínos principalmente, no entanto, na questão da oferta de leite, o consumo doméstico de leite e o consumo das proteínas da carne, principalmente a bovina, e que passa a refletir também na aves e suínos, o consumo doméstico tem diminuído pelas restrições e consequências da situação econômica que nós vivemos, de restrição do crédito, de maior desemprego, e as pessoas, os consumidores com menos renda para poder comer. Então, é possível, né, que no transcorrer do ano a gente não alcance esse crescimento inicial projetado. Mas já tem uma perspectiva de que vai ser o consumo em 2016 ou ainda não, Ariovaldo? Pois é. O primeiro trimestre, né, ele acabou, assim, entre aspas, nos enganando um pouquinho. Porque o primeiro trimestre, eu não tenho aí nos números consolidados, mas ele aponta para um aumento na demanda de ração, principalmente para aves e suínos, né? Enquanto que para a pecuária de corte e leiteira o número é sobremaneira baixo. É que como aves e suínos no Brasil têm uma demanda muito maior, falando de frango de corte, coedeira e suíno, somando essas três atividades, eles demandam praticamente 80% da ração produzida no Brasil. Então, como houve o IBGE recentemente, inclusive ontem, se não me engano, disponibilizou o relatório de abates do primeiro trimestre, você vê um aumento substancial no abate de aves, né, de suínos, um recuo, né, na pecuária de corte. Então está muito alinhado aos números que ainda não consolidados, mas os números de demanda de ração. Então, no primeiro trimestre, o consumo de ração aumentou em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No entanto, a expectativa que a gente tem é que no segundo trimestre,
né, que nós estamos encerrando agora em final de junho, deve ter havido um recuo capaz até de compensar aquele aumento que se deu no primeiro. Ou seja, talvez no primeiro semestre desse ano a gente não tenha crescimento. Uma coisa pode ter compensado a outra. Entendi. Mas essa mudança que ocorreu principalmente no segundo trimestre aí que você relatou, Ariovaldo, ela vem de uma demanda menor por parte dos compradores ou de uma restrição na oferta da matéria-prima para o processamento aí da ração? Tá. Então, eu acho, Alexandre, que o que deve estar acontecendo é o seguinte, o raciocínio é o seguinte. O nosso cliente, né, os maiores clientes, né, são a agroindústria, né, as companhias agroindustriais integradoras e cooperativas. São produtores de aves, suínos, leite e ovos. O que tem acontecido? Essa explosão no preço do milho, né, e teve lá o seu preço levado às alturas por conta de comércio internacional, oportunidade que o agricultor brasileiro teve de inserir seu produto lá fora, além de também o preço ter sido alavancado por conta das influências climáticas e tal, de certo, né, que esse preço explosivo, abusivo que o grão alcançou e que piorou recentemente, porque a farelo de soja que vinha num ritmo, eu diria, estável, explodiu de preço também. Essa combinação explosiva, ela inibiu, obviamente, o produtor de frango e suíno de seguir adiante com o seu ímpeto produtor e tal, empreendedor, por conta da dificuldade de repassar esse custo ao preço do produto ao varejo. O mercado tem uma dificuldade enorme, porque o consumidor brasileiro está combalido, né? Falta emprego, falta renda, falta crédito. Então, a indústria, esses grandes clientes que nós temos e que são produtores de frango e suíno, eles, de certo, diminuíram no segundo trimestre a produção, né, por conta da dificuldade, enfim. E essa diminuição de ritmo diminuiu a demanda por esses insumos que o meu setor fornece, né, supre, vitaminas, aminoácidos, microminerais, além de uma parte da indústria também de alimentação animal que a gente produz, né? Então, tanto o alto preço do milho e até a sua escassez, né, que levou a indústria a utilizar e substituir parte dessa demanda com algum grão de trigo, com um ingrediente nobre, enfim, além do sorgo que já é utilizado. Então, ela diminuiu esse ímpeto, a capacidade da indústria de proteína animal de seguir adiante num ritmo que vinha no primeiro trimestre, e isso acabou afetando, então, o desempenho do meu setor também. Não é? Essa seria a razão. Quer dizer, a demanda, ela, de fato, diminuiu por conta do aumento explosivo do custo de produção e a dificuldade praticamente total de repassar isso ao consumidor. Os compradores acabaram aí pisando no freio, reduzindo o alojamento, consequentemente tendo uma demanda menor por ração. Essa é a percepção que a gente tem. Agora, Ariovaldo, está vendo a safrinha aí, não do tamanho que a gente imaginava, mas enfim, uma oferta nova no mercado, principalmente do milho. Muda de novo o cenário? Qual que é a sua expectativa do que vem por aí? Olha, Alex, não é de hoje que eu tenho, não só eu, tantos outros analistas, tantos outros profissionais envolvidos na cadeia agropecuária, têm alertado que os fundamentos tradicionais que regulam preços, eles têm se modificado velozmente na linha do tempo. Então, ficar preso apenas à hipótese ou que oferta, né, e demanda é que vai determinar o preço, principalmente de uma commodity, né, nesse caso agrícola, né, nós estamos falando de milho, né, é muito perigoso, porque ultimamente a gente tem visto uma miríade de outros fatores
que não é de ordem de oferta e demanda, que ainda, lógico, prevalece, é a principal, mas outros fatores que têm levado também a essa flutuação no preço, né? Então, é lógico, né? O clima e o câmbio, né? Eles são fundamentais, eles prevalecem aí nessa modulação do preço. Com a com a colheita da segunda safra, apesar até desse recuo, né? Está produzindo, em termos nominais, 8,5 milhões de toneladas a menos do que se produziu no ano passado. E considerando que existe uma perspectiva, né, de se consumir mais, porque tem um crescimento orgânico na produção, era de se esperar que, de fato, essa lei de oferta e demanda leva uma alavancada no preço, né? Agora, a oferta da segunda safra, né, se você tem o produto suficiente para atender essa demanda doméstica, então tende a aliviar o preço, né, do produto, no caso do milho, porque, outra vez, você não tem sustentação para manter o preço naquele patamar. Agora, veja bem, o que preocupa, né, eu não estou dizendo que está errado isso, estou dizendo que preocupa e não é de hoje, eu me sinto à vontade para dizer isso, né, não é arrogância da minha parte, mas há muito tempo eu tenho escrito sobre isso, tenho falado e concedido entrevistas sobre isso. Nós precisamos sentar, setor público, setor privado, a agricultura e a pecuária, né, se relacionar mais intimamente para planejar políticas públicas, se entender melhor, para preservar ou fazer prevalecer nossos interesses, Brasil, eu estou falando, né? Uhum. Eu entendo que é muito mais valioso, traz mais recursos para o país exportar o produto manufaturado do que a commodity. Então, onde eu quero chegar? Nós temos tido bons resultados. É positivo observar na linha do tempo que o Brasil cada vez exporta mais milho, exporta mais soja e exporta mais farelo de soja. E quando exporta a soja, né, ele também, entre aspas, está exportando farelo de soja, que está inserido lá no grão, né? Quem esmaga a soja lá fora também, além de tirar o óleo, está lá reservando farelo para sua produção, enfim, se precisa disso. Uhum. Então, é evidente que se a gente tem saltos de exportação e o mercado doméstico brasileiro continua, a grande indústria consumidora, que é a de alimentação animal, continua crescendo, em algum momento sempre vai ter uma pressão, né? O preço vai estar aumentando, melhorando para o agricultor e piorando para o pecuarista, e por outro lado, né, a gente vai sempre se aproximando de uma relação de estoque e oferta mais tênue, né? Onde torna a disponibilidade cada vez um risco maior para o crescimento da nossa indústria local de alimentação animal. Então, outra vez, a gente tem sido muito bem sucedido na exportação do milho, da soja e do farelo. No entanto, por outro lado, a indústria pecuária, né, cada vez ela fica mais exposta ou se preocupa mais, né, com a possibilidade de não contar com uma oferta, uma disponibilidade suficiente para atender a sua demanda. Só para complementar, eu também entendo o outro lado. Eu compreendo que o agricultor tem razão e tem argumentos muito valiosos, né, muito convincentes, quando ele diz, poxa, mas e quando o preço do grão, né, seja o milho, o farelo de soja ou a soja, está lá embaixo? Como é que a gente se vira, né? Então, eu diria que tanto de um lado quanto de outro. Então, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio onde não vivamos essa ciclotimia que eu pelo menos conheço há 30 anos. Se a agricultura vai mal, a pecuária está celebrando. E quando a pecuária vive momentos aí tenebrosos, a agricultura está espolcando lá, comemorando, celebrando os resultados, não é? A gente
precisa diminuir essa amplitude de picos e vales que estão acontecendo. Então, para preservar os interesses, a possibilidade de investimento tanto do agricultor quanto do pecuarista. Para que os dois setores possam ganhar, né? A economia de Ariovaldo? mercado, ele vai continuar exportando, né? Uhum. Para que os dois setores, os dois lados possam ganhar também, né? É evidente, eu percebo que em alguns momentos, eu mesmo já me coloquei na linha de discussão, né, me preocupa muito, Alexandre, por exemplo, em momentos, e você já noticiou isso várias vezes, já entrevistou muita gente, enfim, né, parabéns por isso. Quando o preço do milho está lá embaixo, começam a aparecer aquelas propostas, né, iniciativas de se produzir biocombustível de milho no Brasil, né, o etanol de milho, um pouco aperfeiçoado ultimamente, usinas flex, né, muito próximas da produção de milho em regiões de grande produção, na região centro-oeste, né, então se sobra milho e dessa forma, naquela safra, e dessa forma o preço está baixo, então o agricultor teria a opção de oferecê-lo também a uma indústria que vai produzir biocombustível, e assim ele ter uma receita suficiente para manter o seu negócio. Pois bem, eu me preocupo muito porque eu conheço, acompanhei bastante o que se deu nos Estados Unidos quando a política climática forçou a introdução de milho na produção de biocombustível lá. O milho dobrou de preço, isso trouxe um problema razoável para a indústria da alimentação animal lá, arruinou muitos empreendimentos, e de lá para cá, o milho, de fato, não recuou. É porque ele tem esse balizamento por conta da indústria do etanol e acaba, hora ou outra, inflacionando o preço do milho utilizado na alimentação animal. Então me preocupa no Brasil, né, avançar, né, nessa política por conta do que eu vi lá. Mas, por outro lado, eu compreendo, né, que o agricultor ele tem razão quando, e é convincente esse argumento dele, que seria uma alternativa nos momentos em que sobra-se, tem estoques suficientes, sobra o preço está baixo, também tem uma outra destinação para o produto, apesar que, outra vez, insisti bastante no fato de que nós fomos capazes, né, de convencer a poderosa agência ambiental americana que o etanol de cana-de-açúcar é infinitamente superior, né, do ponto de vista de potencial de energia que produz e de mitigação do efeito estufa de dano ambiental, né, quando comparado ao etanol de milho, né. Muito bem. Ariovaldo, o ano passado a indústria, me corrija se eu estiver errado, produziu aí algo em torno de 69 milhões de toneladas. Podemos então repetir esse número sem esperar grandes avanços se essa toada continuar no segundo semestre? Eu imagino, porque outra vez, né, nós estamos vendo resultados bastante positivos no mercado internacional, né? Os números da exportação de suínos são assim absurdamente maravilhosos, invejáveis. Nós temos uma base de exportação ainda pequena quando comparada a outros exportadores, né? Talvez sejamos ainda o quarto maior exportador, mas é um salto razoável, né, em relação ao ano passado na exportação. Aves também, né? Tem havido um crescimento razoável. Mas eu insisto, né? A gente exporta 30 e poucos % da produção de aves e 20%, 20 alguma coisa, da produção de suínos, né? Então, apesar desse sucesso esse ano, né, que tem se dado, ele se reflete de maneira menor, né? A influência dele no consumo da ração, o crescimento dele, é menor do que se fosse influenciado o consumo da ração pelo consumo de carne doméstica. Por uma demanda interna. Como a gente vê que o consumidor ele está mais retraído, né? Então parece que a expectativa, né, é que tenhamos ainda, nesse ano de 2016, dias difíceis para o consumidor, né? Existe um certo ar de otimismo, nós inclusive, né, torcemos para isso, porque a economia ela retome um rumo de crescimento, ou pelo menos ela
ela interrompa, né, esse declínio. Isso vai depender muito do efeito político de um governo interino passar a ser definitivo, né? Mas entendemos que a reação do consumidor ela ainda leva algum tempo. Então, por isso é que provavelmente nós não fechemos esse ano, não concluamos esse ano com um aumento da casa aí, da ordem de 3%, né? Talvez seja menor do que isso. Eu acabei até numa outra ocasião me expressando, dizendo que se nesse ano a demanda de ração ela for estável, né, não diminuir em relação ao ano passado, ser igual, seria já um motivo de celebração. De comemoração, é verdade. Vamos torcer para que essa situação realmente mude, e a gente tem visto aí, apesar de, como você bem relatou aí, Ariovaldo, dessa expressiva ou dessa importante participação da carne brasileira no mercado externo, né? O consumo interno ainda muito retraído, então não dá para a gente contar muito com um avanço aí da produção nesse ano. Mas enfim, vamos torcer para que o segundo semestre seja diferente e que a gente esteja errado nesse momento, né, Ariovaldo? Dê certo, porque eu tenho que ser otimista, até porque eu estou falando do meu negócio, né? Eu faço votos, né? Torço para que a indústria produtora de proteína animal e que exporta e que serve, nós mesmos, né, que somos consumidores Sim, claro. domésticos, que ela realmente ela mantenha um crescimento, que ela cresça o máximo possível, porque ela é demandadora dos insumos que eu ofereço. Né? É isso aí. Ariovaldo Zani, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro. Sempre disponível. Obrigado pela oportunidade, Alexandre. Obrigado a você. Um abraço. Até a próxima. Ariovaldo Zani, do Sindicações, Sindicato Nacional das Indústrias de Alimentação Animal, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e reportando as expectativas dele em relação à produção de rações esse ano. No começo do ano havia uma projeção de crescimento na casa e na faixa aí dos 3%, mas a partir do segundo trimestre desse ano, trimestre que está se encerrando agora, a situação se inverteu. Esse ganho que foi registrado no primeiro trimestre não se repetiu e até acabou tirando um pouco do ganho do primeiro trimestre nessa segunda etapa do semestre aqui, nesse segundo trimestre do ano. Ou seja, anulando os ganhos que a gente percebeu ou que a indústria registrou em termos de crescimento do consumo logo no começo do ano. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. As expectativas não são boas, até por causa dessa demanda interna muito ruim, de uma forma geral, pelas proteínas animais. Mas se houver qualquer mudança aí no comportamento do consumidor, pode ser que a gente tenha um resultado diferente no final do ano. Por enquanto, as projeções não são das melhores e, como o Ariovaldo disse, se a gente conseguir manter aí o mesmo número do consumo do ano passado, que foi algo em torno de 69 milhões de toneladas, já estaria de bom tamanho. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Eu volto ao longo da tarde com outras importantes entrevistas aí. A gente vai falar sobre o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente também vai falar sobre a situação do café, enfim, tudo para manter você como o produtor mais bem informado do Brasil, tá certo? Continue com a gente.